Vamos aqui comigo, eu vou lavar uma loucinha que tem aqui e vou conversar com vocês referente a ministério, né? Vou ler uma palavrinha, um versículo, né? Crônicas, 2 Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforçai-vos e não desfaleçam a vossa mão, porque a sua obra tem uma recompensa. A palavra do Senhor vai falar, né? Que ali o profeta Azarias, conversando com o rei Asa, ele anima o rei Asa, né? Quando o rei Salomão morre, a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo que outrora adorava ao Senhor começa a idolatrar deuses, né? Falsos deuses. E ali a Bíblia vai dizer que o profeta Azarias, ele começa a instruir o rei Asa, né? Não desanima. Tira o povo da idolatria, tira o povo do pecado, da adoração. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não aceita imagens de esculturas para serem adoradas como se Deus fossem. E ali a Bíblia diz que o profeta Azarias vai e orienta. Então, muitas das vezes no nosso ministério é de uma palavra dessa que nós precisamos para caminhar, né? Não desfaleça, não desanima, porque o trabalho das suas mãos tem uma recompensa. Às vezes nós queremos desistir de tudo, né? Um dia numa ministração sobre mulheres, né? Para mulheres, não sobre mulheres, para mulheres, referente à família, eu escutei a seguinte frase: quando você tem um problema na empresa, você troca de empresa. Quando você tem um problema na escola, você troca de escola. Quando você tem um problema no ministério, você troca de ministério. Só que quando você tem um problema na família, você não troca de família. Você soluciona o problema. E ali a palavra vai falar, mas não desfaleçam as vossas mãos, porque o trabalho tem uma recompensa. Então, às vezes está difícil na família, mas não desiste da família, porque Deus tem uma recompensa para sua família. Tá difícil no ministério, não desiste do ministério, porque Deus tem uma recompensa no seu ministério. E às vezes tem situações dentro do ministério que é insustentável. Eu sei disso porque eu já vivi situações insustentáveis dentro do ministério. E às vezes nós vamos trocar de igreja, vamos trocar de ministério. Mas quando eu falo pra você não desiste do ministério, eu não tô falando da igreja A, da igreja B. Eu tô falando do ministério que Deus tem na sua vida. Do seu chamado. Ah, qual é o meu chamado? Uns são chamados para pregadores, outros para pastores, outros para cantores, outros para ministro da palavra, outros para missionários, outros para cuidar da casa do Senhor, para ser zelador da obra do Senhor, outros para ser obreiro, para ficar na porta recepcionando os irmãos que estão chegando. Então cada um vai ter um ministério espiritual. Uns vão ter dons de cura, outros vão falar a língua dos anjos. Outros vão interpretar a língua que foi falada. Então, cada um tem um ministério. Cada um adora ao Senhor de uma forma. Só que, às vezes, a luta é tão grande, tá tudo indo do lado ao contrário, que a gente pensa que o Senhor ele não está mais agindo. A gente pensa que o Senhor não está no comando da situação. Mas o Senhor ainda está no comando da situação. Porque ali a palavra do Senhor vai nos ensinar que obedecer ao profeta e prosperarei. Ali o profeta foi lá, o profeta Azarias foi, falou com o rei Asa, falou assim, não desiste não. Esse povo tem um dono e o dono deles é Deus. Né? E a palavra do Senhor, em outros textos, vai falar, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar a boa obra, é fiel para aperfeiçoar, até que a obra esteja completa. Lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo de número 18, se é que cabe, e sim cabe nessa passagem, vai falar que o Senhor convida, né, Jeremias, ei Jeremias, desce lá, e eu vou te mostrar a minha obra, feita sobre as rodas. Desce à casa do oleiro e eu te mostrarei as minhas palavras. E ali há de ver como Deus trabalha. E ali ele desceu, né, num lugar de fabricação de vasos. E ali o Senhor vai falando com Jeremias. Assim como um vaso se quebrou na mão do oleiro
e o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, ele não jogou o barro fora. A Bíblia vai dizer que o oleiro pega o barro daquele vaso que se quebrou e ele reaproveita aquele vaso. A Bíblia vai dizer que ele pega e faz de novo. E o Senhor fala como fez aquele oleiro, que ele não desperdiçou a matéria-prima, que é o barro. Não posso eu, o Senhor, fazer na sua vida? Ou seja, o Senhor está falando com Jeremias, mas está transmitindo para a gente a mensagem. Será que Deus não pode tirar a idolatria e colocar um povo temente? Será que Deus não pode colocar um povo rebelde, desobediente, dentro da vontade do Senhor? A Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. O Evangelho de Lucas 1,37 vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Né? O Senhor não pode arrancar um coração de pedra e fazer um novo coração. O Senhor pode. O Senhor pode, por isso a palavra vai dizer, não desfaleça o trabalho das suas mãos, porque para todo trabalho existe uma recompensa do alto, certo? Que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir.